Bom, pessoal, então vamos falar agora sobre a pelagem do Akita. A pelagem do Akita, o pelo externo deve ser duro e reto, o subpelo macio e denso, ele é composto por duas pelagens, pelagem dupla, né? O pelo e o subpelo. O subpelo macio e denso, na cernelha e a garupa são revestidas com um pelo ligeiramente mais comprido. E o pelo da cauda é mais longo do que o resto do corpo. Então o que nós estamos falando aqui? Que da cernelha para a garupa, o pelo é ligeiramente mais comprido. O mais comprido de todos é na cauda, né? E também aqui na região da juba, da cabeça, também tem uma pelagem mais exuberante. Bom, eu quero compartilhar com vocês algumas questões interessantes e importantes a respeito do pelo. O que acontece? Muita gente me pergunta, mas Ulisses, como é que é a pelagem do Akita? Qual que é o verdadeiro pelo do Akita? Como que o Akita se comporta? Bom, em primeiro lugar, nós temos uma diferença climática muito grande entre Brasil, que é um país tropical, e Japão, que é um país onde tem, durante o ano, no inverno, boa parte do Japão tem um inverno rigoroso, com bastante neve. Então os cães, obviamente, lá no Japão, eles têm que seguir muito mais essa questão de pelo para verão e pelo para inverno, porque o verão lá também é um verão causticante, temperaturas altas, né? E seco, um verão seco. E o inverno é um inverno úmido e com bastante neve, ou seja, com temperaturas baixas, bem baixas. Então, o Akita lá, ele desenvolve bem essa diferença entre pelo de verão e pelo de inverno. No inverno, obviamente, eles têm um pelo bem mais protetivos a respeito da temperatura. Então, vai aumentar o tamanho do pelo? Não vai aumentar o tamanho do pelo. O tamanho do pelo é um só, teria que ser um só. Mas o subpelo vai ficar mais denso. Aqui no Brasil, nós podemos verificar isso quando a gente passa por essa questão de troca de pelo. Então, o pelo que vem para o inverno, ele é um pelo mais denso e altera, inclusive, a coloração do cão. Os vermelhos acabam ficando com um vermelho menos intenso, ou seja, ele fica mais alaranjado e menos avermelhado, por conta de que quando ele está no verão, ele está com o subpelo menos denso e no inverno mais densidade. Aquele pelo mais cinzinha, aquela lãzinha mais cinza que é o subpelo, ela está em maior volume. Então é por isso que dá essa divergência de tonalidade entre um momento e outro momento. Mas um pelo de um Akita pode chegar até a 12 centímetros, que é justamente esse pelo da cauda, que é o pelo mais comprido. Mas em torno, geralmente de 6 a 7 centímetros é o tamanho do pelo. E o subpelo não se mede em tamanho, mas sim em densidade. Ele fica mais denso no inverno e menos denso no verão. Tá? É importante falar que o pelo, cada pelo do Akita, esse que pode chegar até 12 centímetros, que ele passa de 6 até 12 centímetros, cada um desse pelo, ele tem 3 colorações no seu único pelo. Ele tem uma base, que é de uma cor, ele tem um meio, que é de outra cor, e ele tem o final, que é de uma outra cor. Ah, mas e o branco não é todo branco? Não. O branco, ele é branco na parte externa do pelo. Na parte mais externa é bem branco. Na parte do meio ele é claro, né, quase branco, meio acinzentado, dependendo do branco, do tipo de branco e da origem desse branco. Os brancos mais brancos são geralmente filhos de tigrados, mas os brancos que têm um tom meio biscuit, principalmente nas pontinhas das orelhas,
esse branco é um branco que é de origem do vermelho. Esse branco, ele é um branco diferente. E no meio do pelo branco, ele tem uma cor assim meia creme. E no fim, que seria o pelo, a porção mais interna desse um único pelo, ele é escuro, é um cinza escuro. Então, se você quiser saber a tonalidade do seu branco, é só molhá-lo. Quando você vai dar banho, ele vai assentar o pelo e ele vai ficar alaranjado ou acinzentado. Se ele estiver acinzentado, tom cinza, ele vai ser... Você deverá saber que o seu cão branco é oriundo de um tigrado. E se ele ficar alaranjado, geralmente ele é filho oriundo de cães vermelhos, tá? Bom, essa pelagem é bastante interessante porque ela determina, muitas vezes, a qualidade propriamente do Akita. Nós temos cães que têm pelo muito curto e também é uma falta o pelo muito curto. Muita gente acha que é normal e continua criando cães com esse tipo de pelagem. Eu acho isso preocupante, porque uma das questões importantes do Akita é o pelo, é uma das composições interessantes e importantes. Quando você tem um cachorro que está sem pelo, ele tem uma aparência completamente diferente de quando ele está na plenitude da sua pelagem. E aí o que acontece? O pessoal continua insistindo naquela linha sanguínea que traz cães com uma pelagem mais curta e não deveriam fazer isso, porque o ideal é o pelo normal. De contrapartida, existe aquele pessoal que tem cães que tem um pelo bonito, exuberante, mas dentro de uma própria linhagem, ou dentro de uma própria ninhada, você vai encontrar cães com pelos longos, pelos compridos demais. Por que a gente não trata como pelo longo e sim peludos? Porque pelo longo é uma variedade canina. Então tem alguns cães que têm pelo curto e pelo longo, como o Collie, por exemplo. Tem Collie pelo longo e Collie pelo curto. Como no caso do Akita isso não é uma variedade, não consta no padrão, ou seja, é até condenável pelo padrão, o pelo longo ou o pelo comprido, o cão peludo, então a gente tem que tratar como peludo mesmo. O Akita peludo, ou seja, de um pelo acima do desejado, a princípio ele tem os pelos caídos. Um pelo caído não se comporta bem na neve. Então muita gente fala assim, eu gosto do pelo longo, ou peludo, ou pelo comprido, porque ele fica mais bonito, é mais exuberante, a gente corta as pontas, arredonda, ele fica com uma aparência mais de ursinho e tudo mais. Gente, na verdade, isso não é benéfico para a raça. Por quê? O problema maior é que na região onde neva, ou a região que cai muita neve, a proteção de um pelo duro, mesmo que ele seja mais comprido, mas que ele tenha uma certa firmeza para poder suportar essa neve sem que a neve penetre na pele do cão, é de sumaríssima importância. Então um cão peludo, ou seja, o pelo fora do normal, pelos longos demais, ele não tem a mesma consistência. Às vezes ele tem até subpelo em abundância, mas muitas vezes ele tem um pouco a menos o subpelo e um pouco mais longo o pelo. Nós não devemos prezar por esse tipo de cão, não por uma questão de beleza, mas sim por uma questão de função. Isso faz parte da função do cão. Nós estamos esquecendo o para que ele é usado, ou para que ele é criado, ou onde ele é criado e quais as funções que ele exerce naquele local que ele é criado. E aí nós deixamos de lado algo muito importante. Então, pessoal, não evidencie que o pelo longo é a mesma coisa que o outro, ou que não é. O pelo longo é uma falta desqualificante.
os cães da raça Akita não devem ter pelos compridos em excesso. Então eu quero mostrar para vocês, mas também não pode ter o pelo muito curto. Então este, por exemplo, é um exemplar que tem uma pelagem ideal, uma pelagem boa. Na cauda ele deve ter pelos que chegam a 12 centímetros, no dorso ele deve ter os pelos que vão de 4 a 8 centímetros, dependendo da região do corpo que ele tem. Outro cão que tem uma pelagem boa é esse aqui. Você vê que na juba ele tem uma pelagem mais exuberante, na cauda a mesma coisa, e é um cão de bastante pelo. Este, novamente, é um cão também de bastante pelo. Veja, se o Akita não tiver essa aparência, não tiver essa conformação de pelo, não é correto. Ah, mas o Akita é parecido com esse, tem essa cor, tudo mais, tal, mas o pelo dele não é igual. Se o pelo não for igual, algo errado está acontecendo. Ou ele é comprido demais, ou ele é curto demais. E não é ideal. Por quê? Porque o ideal é esse aqui. Este é o ideal. Muita gente fala assim, poxa, esse Akita dessa foto é um Akita de pelo longo. Não, esse é um Akita de pelo exuberante, com bastante subpelo e está na sua plenitude. Não só pela idade, mas também pela característica de maturidade que o cão já tem, e ele tem uma plenitude de pelo. Pelo ideal e pelo ideal. Vocês observam que o pelo é uma característica importante na raça Akita. Se esse cachorro, por exemplo, quando ele estiver na muda, na troca ou com pelo de verão, muito provavelmente ele não terá a mesma exuberância que ele está demonstrando aqui, tá? Ele não vai ter. Mas aqui é um pelo que está na sua plenitude. Nossos cães devem seguir este padrão de pelo, tá? Agora vamos falar um pouquinho de cor. A cor é algo que muitas vezes no Akita traz uma certa discórdia, uma certa polêmica, vamos dizer assim, porque existem algumas cores que ainda compõem. Veja, nós falamos lá na história do Akita, nós falamos que em 1950 tinham vários tipos de Akita. Tinha um Akita que era até malhado. Ele era branco de fundo com umas malhas de alguma cor. Inclusive, o Goro Marugo da linhagem Shinozeki era um cão assim. Ele não era um cão vermelho, ele era um cão branco com manchas vermelhas sobre o corpo. E aqui na parte frontal, anterior ao focinho, logo abaixo do stop, ele tinha uma marcação preta. Podia naquela época? Podia. E até 1990, podia? Podia também. Era aceito todas as cores. Existia uma cor que a gente chamava de Marta. E isso num padrão, 3 padrões anteriores ao padrão atual. E essa cor era uma cor muito semelhante àquele marrom que tem hoje os Akitas americanos, tá? E desta cor, no Japão, se originou uma cor que eles, para definirem de alguma forma, chamavam de sésamo. Ou seja, lembra que nós falamos que o pelo tem 3 cores? O sésamo, o pelo escuro ou pelo preto, fica na ponta do pelo. O vermelho fica no meio e a base é mais clara, é uma base acinzentada clara, quase branca, tá? Então esse pelo, essa inversão de pelo, eles chamam de sésamo. Eu não vou entrar muito no mérito da questão, até mesmo porque num próximo padrão, numa próxima revisão de padrão, o padrão ele é revisado a cada 5 ou 10 anos, e essa próxima revisão muito provavelmente vai excluir essa cor, porque não é verdadeiramente uma cor desejável hoje em dia. Ah, mas ela é do padrão, Ulisses. Claro, ela está no padrão, mas mesmo estando e constando no padrão, não é uma cor desejável, tá? Não é uma cor maravilhosa. Existem criadores que falam que é uma cor rara. É lógico que ela é rara, ninguém quer mais criar, então ela se torna uma cor rara. Mas na minha concepção não é uma cor desejável.
Se nós formos ler o padrão, ele traz vermelho fulvo. Quem é o vermelho fulvo? É esse cara aqui, ó. É este outro aqui. Hoje, no Japão, nós temos cerca de 60 a 70% dos cães que participam de exposição da Akiro são vermelho. Vermelho fulvo. Vermelho, ponto. Os sésamos. Sésamos são aqueles cães com os pelos vermelho fulvo com as pontas pretas, que acabei de falar, a ponta preta. E aí nós temos os tigrados. Como é o tigrado? Todas as cores que já falei aqui, acima mencionadas, exceto a branca, devem apresentar o uradiro. Uradiro significa o quê? Essa parte branca dentro da cor vermelha. Tudo que for branco aqui, ó, embaixo da cauda, né, por entre as orelhas, dentro das orelhas, essa parte que faz uma máscara branca aqui, o peito branco, as patas, as pontas das patas e o entremeio das patas e o ventre, a barriga, branco. Essa cor, se você tirar um pelinho desse branco, ele vai ter alguma coisa de vermelho no meio dele e uma cor mais acinzentada no pé desse pelo, na parte mais interna desse pelo. Então o uradiro é essa parte branca do pelo. Este é outro fulvo com este uradiro aqui. Aqui nós temos uma definição no padrão como uradiro, sendo a pelagem esbranquiçada nas laterais do focinho, nas bochechas, na face ventral da mandíbula, no pescoço, no peito, no tronco e na cauda, na face interna dos membros também. Os tigrados. Vamos falar de tigrado agora um pouquinho. Branco é branco, nós já falamos. Como é que é o branco? É um cão todo branco, que ele pode ter duas origens. O branco pode ser originário de vermelho, ou pode ser originário de tigrados, tá? Você observa isso, quando você molha o cão, você vai poder observar que tipo de branco que você tem. Se ele é um branco oriundo de vermelhos ou se ele é um branco oriundo de tigrados. E o tigrado nós temos basicamente 4 tipos, tá? O primeiro tipo é esse tigrado aqui, que é um tigrado cinza. Como que ele é? A gente chama de tigrado cinza ou tigrado de azul, né? O tigrado é espaçado, as tigras pretas são espaçadas e o fundo dele é acinzentado ou branco. Então é um tigrado que tem essa composição de tigrado cinza. E qual é o outro tigrado? O outro tigrado é o tigrado mais comum, é o tigrado que a gente geralmente vê bastante por aí. Ele é um tigrado vermelho, ele tem o fundo vermelho, é esse fundo aqui vermelho. Você vê que ele é oriundo de cães vermelhos e as tigras pretas e pode ter alguma característica de cinza também. Importante é que no padrão está dizendo o quê? No padrão está dizendo que todas as cores acima mencionadas, exceto a branca, devem apresentar o uradiro. O uradiro é essa questão do branco no focinho. Você vê que ele é mais claro no focinho. O peito branco, a ponta das patas brancas e a ponta da cauda branca. Tá? Isso significa que o cão tem a presença de uradiro. Tanto o tigrado cinza, que muita gente chama de prata, tigrado prata, quanto o tigrado vermelho, eles podem ter as tigras mais espaçadas. Se as tigras negras forem mais espaçadas, obviamente que a cor do cão como um todo vai ser mais clara. Se as tigras negras forem mais coesas, ou mais juntas, ou mais próximas, eles terão uma versão mais escura, tá? Eu particularmente gosto, assim como o pessoal do Japão, os mestres de criação do Japão, também gostam mais do tigrado cinza mais escuro, que eles chamam de kurotorá, e no caso do akatorá, que é o vermelho, tigrado de vermelho, os mais claros, os tons mais espaçados de tigra. Eu acho que isso é interessante a gente colocar, mas o tigrado é tigrado, como todo mundo, na maioria dos casos, já conhece.